o Flávio é o grande nome da direita, vamos falar assim, né? Pelo menos é o que está em primeiro nas pesquisas representando a direita. E nós temos ali o Lula com a esquerda. No começo do ano, o Flávio, ele aparecia até em algumas pesquisas em primeiro, né? Se não fosse no primeiro turno, no segundo turno. Aí apareceu aquela história do Banco Master, onde ele pediu dinheiro pro pai dele em relação ao filme e tudo mais. E isso, no curto prazo, pelo menos, afetou o nome dele nas pesquisas, né? E aí ele teve uma queda. E aí o que eu quero entender com você? Você acredita que essa questão do Banco Master pode ter atrapalhado completamente a eleição do Flávio? Ou a gente ainda tem tempo para ele, né, apresentar outros projetos? Tem muito tempo para... O que você entende com esse cenário que foi apresentado do Master em relação ao Flávio? Não, acho que completamente não. É inegável que houve um impacto, né, em âmbito de pesquisas e tudo, né, que a gente tem visto. Mas eu acho que completamente não. Eu acho que a política ela é feita igual uma montanha-russa, né? Toda hora que você tá lá em cima, toda hora que você tá lá embaixo, tem essas dificuldades, né? Enfim, que é natural. Você é o próprio Lula, né? O Lula tava preso, pô. O Lula tava preso, deveria ter ficado lá, né? Mas foi, enfim, foi solto literalmente, não foi descondenado, né? Foi descondenado, na verdade, né? Enfim, conseguiu alcançar a presidente da República. Então, eu acho que as coisas vão se alterando. Acho que fatos novos podem surgir, que realmente coloca o centro, né, dessa questão do Master no local onde ele realmente nasceu, primeiro Bahia, então já tá ali chegando, né, chegou no Jacques Wagner, acredito que vai chegar em outras pessoas. Você tem também a figura do Lulinha também envolvido, né, e isso tá na mão do André Mendonça, em questões bastante sérias. Você tem o escândalo aí, enfim, do INSS. Então eu acho que a rejeição do Lula é muito alta. Eu viajo em vários locais assim, eu vejo, cara, me fala aí o que melhorou nesse país, cara, sabe, sobre o comando dessas pessoas, né? Então eu acho que assim, o que a gente precisa sempre fazer é conseguir olhar pra dentro, né? Fazer uma autocrítica, aquilo que precisa melhorar, aquilo que não precisa melhorar. Tem muita gente que em volta que fica muito só em torcida, né? Não quer enxergar, talvez analisar o que tá acontecendo, né? Antes de sair falando. Eu acho que isso mais prejudica do que ajuda o Flávio. Eu acho que a gente tem que ser sincero, a gente tem que conversar com o cara, tem que dar as dicas. Sempre quando eu tenho a oportunidade, né? Passei 3 dias lá em BH com ele, a gente fez várias agendas, a gente foi no Mercado Central, visitamos o aeroporto lá de Betim, futuro aeroporto de Betim que vai ter. A gente foi no lançamento na estadual de Minas Gerais com várias lideranças, lotado também. A gente foi em Patos de Minas, lá na Fena Milho, que foi gigantesco também o evento. Andamos lá, andamos de cavalo. Enfim, fomos no Ceasa também, enfim, lotado de pessoas ali apoiando. Então foi uma agenda assim, muito propositiva. E sempre quando tinha oportunidade ali de estar com ele dentro do carro ou mais próximo, a gente conversava, né, sobre essa questão de alinhamento, daquilo que pode melhorar, daquilo que a gente tem que fazer, aquilo que não tem que fazer. Eu acho que é assim que a gente ajuda um candidato, né? Eu, inclusive, fiz um vídeo falando a respeito da redução da maioridade penal, né, que eu acho que é um tema de ouro pra gente. Afinal de contas, já é uma luta de quantos anos que a esquerda trabalha contra e quantas pessoas não sofreram nas mãos de menores durante esses 20, 30 anos, né? Só nesse último mês, você pode pegar aí, foi criança de 10, criança de 7 anos que foi abusada por 5 menores, né? E esses meninos vão cumprir aí o que tá dentro do ECA, que é 3 anos no máximo, dentro lá do internato, e depois, quando fizer 18 anos, vai ser solto. Aí tá com a ficha limpa pra poder cometer crime de novo. Então, assim, esse vídeo eu fui e citei o Flávio, porque o projeto é dele, né? Que tá lá no Senado, pra gente conseguir reverter isso. Ou seja, é você, de forma inteligente, né? Inserir o Flávio na vida das pessoas, mostrando que, cara, ele é um cara propositivo. Ele não tô fazendo só, tipo, torcida pra ele aqui, não. Ele é um cara que tem boas defesas, né? A gente tem compartilhado as vitórias dele com relação ao governo Trump, né? Quando ele esteve lá e depois saiu a decisão do PCC e CV como terroristas, né? Enfim, caminhando com ele lá em Brasília, quando sempre a gente se encontra, estivemos juntos para poder, inclusive, bater as decisões sobre Minas Gerais. Então, assim, cara, a gente tem trabalhado porque a gente sabe que tem coisas muito grandes em jogo, né? As pessoas precisam entender que é uma questão realmente de sobrevivência, né? Tem gente que fala assim, porque na época de 2022, vocês falaram que se o Brasil ganhasse ia virar uma Venezuela, né? Cadê? Cara, você precisa enxergar que já aconteceu, né? Porque no fim das contas, a Venezuela não era só uma questão de alimento e fome. Era uma questão principalmente da estrutura de como estava o país, né? Democraticamente, eles tomaram primeiro o quê? A Suprema Corte. A Colômbia também foi da mesma forma, né? Então, assim, hoje o nosso país, a gente está escravizado
à mercê de uma decisão de juízes. Se eles quiserem acabar com a vida de uma pessoa, ele vai fazer isso. Né? Tem gente que tomou multa milionária porque mandou um meme, mandou uma figurinha dentro de um grupo de WhatsApp. Empresários, né? Mas eram o quê? Eram de direita. Pessoas do dia 8 de janeiro, né? Que algumas delas, né, cometeram realmente crime de depredação de patrimônio público, tem que pagar por isso, mas a pena máxima é 3 anos. Elas já estão mais de 3 anos na cadeia, entendeu? Sendo tratados piores do que chefe de organização criminosa, tomando cadeia apenas de 17 anos. Quem que no Brasil toma pena de 17 anos, André? Quem? Então, assim, tudo isso está em jogo agora. O próximo presidente vai indicar 4 ministros do STF. Se você não compreender isso, né, o que está em jogo, né, e a gente conseguir colocar, enfim, divergências, dificuldades de lado, é claro que tudo tem um limite, né? A gente precisa ter um limite moral, um limite, enfim, realmente, digamos assim, do pragmatismo político, né, que as pessoas falam, mas que até então, né, quando saiu mesmo a questão do Master, eu falei, olha, até então não tem indício de legalidade. Ele está explicando a respeito disso, mas muita gente, é o seguinte, antes mesmo dele se pronunciar, as pessoas já foram afirmando um monte de coisa que na verdade não era. Aí veio um e falou, não tem nada a ver, nunca captamos dinheiro pro filme. Aí depois o Flávio chegou e falou, não, a gente foi lá de forma legal, sem nenhum crime, pedir o dinheiro para poder financiar de forma privada um filme. Então, assim, percebe que muitas vezes a galerinha que tá aqui atrapalha o próprio cara. Porque, velho, deixa o cara falar a versão dele, para ele, né, se defender, e a gente, olha, vê, é verdade, então tudo bem, né, estamos juntos. Eu acho que é assim que tem que ser feito. Da última vez que eu conversei, por exemplo, com o Jair, e ele é um cara, enfim, fenomenal, né? A gente sente muita saudade dele, porque é um cara que tem um carisma inigualável, que ama ter contato com pessoas e tá preso dentro de casa, né? Por um crime que ele nunca cometeu, né? Injustamente. Inclusive, teve, né, uma entrevista que eu dei pro SBT, eu fiz uma brincadeira, falei, pô, parece que o Brasil gosta, né, de um ex-presidiário, né? Porque um ex-presidiário que era o Lula, virou presidente, né? O Bolsonaro também pode vir a ser presidente, né? Mas é claro que as situações completamente diferentes, né? O Bolsonaro tá preso injustamente, né? Preso por um crime que ele nunca cometeu, né? Um golpe que nunca existiu. Diferentemente do Lula, né? Preso por crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, né? Mas o que eu quis dizer com isso, né? Que as coisas podem mudar, né? As coisas, da mesma forma como um tava preso, Dilma sofreu impeachment, né? O PT com moralidade lá embaixo, gente sendo presa na Lava Jato, a coisa não alterou. Então a coisa eu acho também que pode alterar também a favor do Brasil, a favor da direita, novos fatos podem surgir para que a gente consiga reverter isso. Eu já disse anteriormente que eu tô, assim, como um soldado nessa, assim como eu fui em 2022, a gente rodou todas as capitais do Nordeste, Carol, todas. Não foi missão que o Bolsonaro falou, Nicolas, vai lá e vira voto para mim, não. O Guilherme Batista, que é um pastor, idealizou o evento, chamou a gente, falou, vamos fazer, vamos. Juventude pelo Brasil. Fui seguir, entrei no avião, sem saber o que estava acontecendo, beleza. Fui lá, a gente fez, enfim, as viagens. Conseguimos ter um resultado muito bom. Cara, as imagens são fenomenais, assim. Muita gente jovem, sabe? Gente com vontade mesmo de mudar. E agora não vai ser diferente, né? A gente tem 9 candidatos, pré-candidatos a deputado estadual em Minas Gerais. E todos eles vão fazer campanha para o Flávio, né? Toda a nossa base tá sendo direcionada, obviamente, para poder fazer campanha para o Flávio. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer campanha de forma inteligente, né? Infelizmente, a gente foi o governo de direita que realmente falou sobre... tinha um presidente honesto, sério, colocou pessoas boas, mas também fomos o primeiro projeto que não conseguiu ser reeleito. Então, a gente precisa olhar para nós mesmos e fazer uma autocrítica, né? Olha, isso aqui precisa ser certo, a gente precisa melhorar essa comunicação, a gente precisa acertar isso aqui, fechar a brecha nisso, a gente precisa ter adesão, porque muitas vezes o que eu sinto é um esforço muito grande em coisas que não geram efeito, né? As pessoas não querem ficar sabendo de briguinha, de Twitter, sabe? Por isso que eu ignoro, eu só trabalho, sabe? Foco ali em formar a base, informar os nossos candidatos, da gente conseguir formar a base cultural. Pô, eu tenho 3 livros de 3 áreas diferentes, o cristão e a política, Criando Filhos para Amanhã, que é um tema mais em âmbito de familiar, e o ele é ele, ela é ela, né, pra criança, assim, ontem mesmo, sabe, uma professora chegou, cara, eu coloco isso dentro da minha sala de aula, entendeu? Eu tenho uma aula específica sobre isso. Então, assim, eu acho que esse é o tipo de trabalho, tanto com o mercado também, reuniões com eles, que, por exemplo, a gente teve hoje, de mostrar a realidade, de pegar ideias de cada um deles e falar, cara, vamos fazer um projeto junto, vamos mudar a história disso, porque senão os bilionários do nosso país ficam botando dinheiro só na esquerda, né, em projeto falido que não dá certo. Vamos ter um projeto de país? Vamos. Então eu acho que é esse tipo de política que eu quero construir, sabe? Uma política que tem proposta,
que aponta o problema, mas também tem a solução, né?